Tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Esta é feita contabilidade avançada, um assunto extremamente importante. Métodos de avaliação de investimento, investimentos permanentes, hoje especificamente no método do custo de aquisição. A aula esta é dirigida a você, que é aluno universitário, para você que está se preparando para um concurso público, para você que está se preparando para um teste lá do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, e para você que quer aprimorar seus conhecimentos nessa área. Vamos lá, a nossa agenda. Primeiro vamos falar das participações societárias e suas operações básicas, método de custo de aquisição, vamos tratar na aquisição, tratamentos especiais com relação à perda de caráter permanente, com relação a dividendos distribuídos, com relação à venda de participação, ou parte da participação, no caso, e aspectos fiscais, e por último, vamos apresentar as nossas leituras recomendadas. Como sempre, em cada item desse, nós tratamos com exemplos, que nós chamamos de exercício de assimilação, ou exemplo de assimilação, ok? Espero que todos tenham um bom proveito, um assunto extremamente importante para o contador, para quem está querendo concluir o curso de contabilidade, principalmente. Se você está gostando dessa aula, deixe seu like, inscreva-se, mande seu joinha aqui, e qualquer dúvida, mande para o meu e-mail, amam6@gmail.com. Teremos um imenso prazer em atender dúvidas, sugestões, comentários, ou pode deixar também no próprio vídeo, Na própria videoaula você pode deixar os comentários, ok? Vamos ao nosso assunto. Veja, na verdade, toda a riqueza própria em excesso da empresa ou excesso de disponibilidade é de suma importância que seja aplicada. Como nós vimos em aulas anteriores, ela pode ser aplicada em aplicações financeiras de liquidez imediata, investimentos temporários ou investimentos permanentes. No nosso caso, hoje, nós vamos tratar investimentos permanentes. Está lá no ativo não circulante de investimento e hoje, especificamente, sobre custo de aquisição, o método do custo de aquisição. Em outras aulas, nós vimos lá o método de custo de equivalência patrimonial, já foi visto também. Então, hoje é método do custo de aquisição, uma coisa mais simples do que método de equivalência patrimonial. Ou seja, a legislação é mais branda, Eu diria que não é tão hermética, E aí, nós vamos ver o seguinte, recordando lá de aulas anteriores, do conceito coligado, controlado e outras, como é que a gente sabe se você vai avaliar esses investimentos pelo método do custo de aquisição? Então, há um fluxozinho interessante, feito em cima das próprias leis, que determinam como você chega a isso. Primeiro, se o investimento é maior do que 50% na investida, nós estamos diante de uma investida controlada. Essa investida é uma controlada, então eu tenho uma controladora. Então, há poder de decisão. Nesse caso, você só pode avaliar pelo método de equivalência patrimonial, ok? Se, evidentemente, é menor ou igual a 50%, aí você tem que fazer outro testezinho importante. O investimento é maior ou igual a 20% do capital votante, capital votante, ações ordinárias da investida. Se então a investida é uma coligada, porque detém maior ou igual a 20% do capital votante, e, na verdade, isso tem uma influência significativa. Então, também é método, ou seja, método de equivalência patrimonial. Mas outro testinho importante que deve ser feito, a influência significativa da investidora, quer dizer, na investida há influência significativa na investidora, quer dizer, nesse caso aqui, o investimento é menor do que 20%, aí eu pergunto se há influência significativa da investidora. Se há, investida também é uma coligada e há influência significativa e também você tem que avaliar pelo MEP, como nós vimos já em aulas, em outras aulas, MEP, método de equivalência patrimonial. Por último, se evidentemente não se enquadra em nenhum desses casos, é porque a investida não é coligada, não é controlada e é outras participações. Então, é método de custo de aquisição, método de custo de aquisição.
Então, pelo MEP, nós vimos em aulas anteriores que eu avalio como era um coligado, é uma controlada, pertencente ao mesmo grupo econômico ou tem controle comum. Tudo isso aqui tem que ser avaliado pelo MEP, Método de Equivalência Patrimonial, MEP, ok? Caso contrário, você aqui se depara com evidentemente, nesse caso do MEP, você tem a Lei 6.404/76 e todas as atualizações foram feitas, artigo 248, principalmente, e o CPC, alguns CPC que nós vamos comentar, comentamos em aulas anteriores também, e algumas deliberações da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que rege exatamente como você fazer todo o cálculo e contabilização pelo MEP. Agora, se você não enquadrou no MEP, é porque evidentemente, o método de custo de aquisição. E aí é regido pela Lei 6.404, artigo 183, inciso 3, e o regulamento do imposto de renda, né? Então, o regulamento do imposto de renda tem um artigo que trata desse assunto. Então, aqui você tem um fluxograma que, com certeza, você não vai errar mais nenhuma questão que envolva MEP ou MCA, né, de custo de aquisição. Aí você, com certeza, achará exatamente como classificar esse investimento e como fazer todos os cálculos e contabilização de maneira correta. Ok? Vamos lá agora para diversos itens lá das participações societárias e as suas operações básicas. Então, o método do custo de aquisição é o assunto de hoje dessa videoaula, né? Então, para nossos exemplos, ou como eu chamo, exercício de assimilação, nós vamos considerar duas empresas, a empresa K e a empresa X, duas empresas distintas, né? Então, essas empresas, na aquisição, vamos supor que a empresa K vai adquirir 10% do PL de X, e o PL de X é 500 mil. Na verdade, se ela adquiriu 10%, ela adquiriu 50 mil reais, né? 50 mil reais foram investidos na empresa X. Então, contabilização na empresa K, você vai debitar MCA, investimento MCA, ou seja, investimento método de custo de aquisição na empresa X, e vai acreditar Banco Movimento 50 mil, pagou esse investimento que você fez. A partir de então, no seu balanço vai aparecer com certeza na conta de investimento, lá no ativo não realizado, investimentos MCA na empresa X, conta específica, né? E, regra geral, não há alteração da participação societária. Como nós vimos lá no MEP, a cada momento eu posso ter alteração, evidentemente, na minha participação societária, em função de ganhos e perdas que a minha investida tem. Aqui não. Aqui você vai, evidentemente, ficar constante, né? Não há alteração da participação societária. Isso é a regra geral. Nós vamos ver que há alguns tratamentos especiais, ou como alguns livros chamam, alguns instrutores também chamam, autores, exceções, né? Eu gosto de chamar tratamentos especiais, ok? Então, método de custo de aquisição. O custo de aquisição representa o valor líquido e efetivo despendido na operação de aquisição da participação societária. Isso é que é o custo de aquisição. Muita atenção nisso aí, né? O que é que contempla esse custo de aquisição? O valor aplicado na formação do capital para a construção da nova empresa, é importantíssimo, né? Ou também pode ser o valor despendido na aquisição, na subscrição de novas ações ou cotas para aumento de capital, inclusive ágil, se existente. Ou pode ser também um montante pago pela empresa na compra de ações de terceiros, inclusive ágil ou deságio. Ok? Isso é a maneira de ver. Isso é que se chama o custo de aquisição. E tem mais um item que é o valor pago a título de corretagem, também entra no custo de aquisição. Esse conjunto de coisas define o que é custo de aquisição. Então, se tiver alguma dúvida, você vai ver exatamente em qual desses casos, evidentemente, se enquadra aquele investimento que você fez. Lembrando que o título pago de corretagem também é tratado como custo de aquisição. Quais são os tratamentos especiais que nós temos, ou exceções, como queira chamar, né? Primeiro que a gente trata é perda de caráter permanente, uma perda de difícil recuperação. Então, comprovadamente, essa perda eu não posso recuperar.
dividendos se distribuídos até 6 meses da data de aquisição. Também é outra exceção que a gente tem que tratamento especial que vai mexer, vai alterar o meu investimento. E outra é a venda de parte da participação. Observe que eu coloquei venda de parte, porque se eu vender todo, não tem mais participação nenhuma. Né? Então, primeiro caso, perda de caráter permanente, perda de edifícios e recuperação. Tá? Como é que é isso? Recuperação judicial, falência decretada, prejuízos substanciais não cobrados por seguro, não cobertos por seguro, prejuízos acumulados por períodos consecutivos. Tudo isso visa atender o princípio da prudência, né? E tudo isso é outras despesas que eu classifico assim. Então, voltando ao nosso caso específico, a empresa K tinha adquirido R$50 mil na empresa X, ou seja, 10% do PL dela. E como é a contabilização, evidentemente, de uma perda, né? Vamos supor que no período houve uma perda aí de R$10 mil, né? Então, houve uma perda, quer dizer, como eu tenho caráter aí de 10% do PL, então houve uma perda e eu preciso registrar essa minha perda, né? E a minha participação nessa minha perda é R$10 mil. Então, resultado, perda de caráter permanente na empresa X, vou debitar, e vou acreditar provisão para perda permanente na empresa X. Evidentemente, se por um acaso, é muito difícil no caso desse acontecer, evidentemente, a recuperação dessa empresa, né? A empresa voltou, aquela perda não foi concretizada e tudo mais, você pode fazer uma reversão dessa perda, né? E aí, no seu ANC, ou seja, no ANC da empresa K, né, você tem investimentos MCA na empresa K, era 50 mil, e fez uma provisão para perda de R$10 mil, tá? Provisão para perda permanente na empresa X de R$10 mil. Essa é a contabilização correta que deve ser, né? Seguindo os princípios contábeis. Então, admitindo que houve uma perda, e essa perda, a parte que me coube foi R$10 mil, então eu tenho que registrar na contabilidade esta perda, né? Então, primeira exceção tratada, e aqui tem um exemplozinho, o exercício de assimilação, tá? Segundo caso, dividendos se distribuídos até 6 meses da data de aquisição, né? Então, continua ainda com a empresa K, adquiriu 10% do PL da empresa X e assim por diante. E vamos supor que essa empresa vai distribuir R$5 mil de dividendos. Né? Então, na verdade, como eu tenho 10% do PL dela, na verdade, eu tenho direito aqui, a empresa K vai ter direito a 10% de 5 mil, ou seja, 500 mil, né? R$500, no caso, R$500. Então, qual é a contabilização correta para ser feita na empresa K? Regra geral, se recebidos após 6 meses da data de aquisição, se esses dividendos estão sendo recebidos após 6 meses da data de aquisição, você tem um reconhecimento do direito de dividendo, você vai ter dividendos a receber da empresa X, debitada, é um direito seu, né, na empresa K, e creditar receita de dividendo na empresa X, ou seja, entrou como receita, né? Aqui está no ativo circulante, aqui está na conta de resultado. E quando do efetivo pagamento desse dividendo, quer dizer, quando a empresa efetivamente pagar você, a empresa K, você vai ter banco com movimento e creditar dividendos a receber da empresa X, ou seja, você vai exatamente registrar no seu caixa o que foi recebido efetivamente e dar baixa aqui no dividendos a receber. Pronto. Esta é a regra geral, certo? Bastante simples. Aí você vai me dizer, puxa, professor, e se por acaso ela não me avisar que vai fazer isso, eu já estiver recebendo esse dinheiro? Então, evidentemente que eu não vou precisar fazer 2 lançamentos. Bastaria fazer um lançamento que você, evidentemente, banco o movimento e creditar receita de dividendos da empresa X. Na verdade, você fazer esse lançamento aqui. Uma perna desse lançamento estaria aqui, a outra aqui. Uma parte do lançamento aqui e aqui. Então, banco movimentos, 500 mil, e receita de dividendos da empresa X, 500. Ok? Então, você começa a perceber que quando você é avisado que vai receber esse dividendo, e você tem um reconhecimento desse direito, então você pode fazer esse lançamento. Caso contrário, você não tenha sido avisado e já está recebendo, a maneira correta e mais prática é você debitar banco com movimento e creditar dividendos na empresa X, ok?
Então, vamos lá, e lembrando, né, que essa receita de dividendos é uma receita operacional, ok? Final, a gente vai tratar os aspectos fiscais envolvidos nisso, né? Então, a empresa X, K, tem investimento na empresa X e dividendos se distribuídos até 6 meses da data da aquisição, tá? Então, vamos ver o mesmo caso aqui. Agora, como é que acontece se esses dividendos, essa cessão, distribuídos em até 6 meses da data da aquisição? A legislação é bem clara. Se isso acontecer, é como se você tivesse comprado as ações já com direito a essa bonificação, né? Já com direito a esse dividendo. Então, na verdade, a contabilização é um pouco diferente. Você vai botar dividendos a receber e vai botar investimentos a MCA na empresa X. Então, nesse caso, eu comprei as ações e nelas já estava embutido esse dividendo que eu iria receber. Então, na verdade, eu preciso deduzi-lo, tá? Então, o correto é dividendos a receber, investimentos MCA na empresa X, né? E o investimento MCA na empresa X, em lugar de ser 50 mil, se foi nessa situação, eu recebi antes, então passa a ser 49.500. Por quê? Porque os 500 já estavam embutidos naqueles 50. É alguma coisa. Quando eu comprei, eu já sabia que eu estava comprando o direito desse dividendo também. Então, eu tenho que deduzir do meu investimento, tá? A regra é bem clara, principalmente em se tratando desse artigo 380 do Decreto 3.026 de março de 99, que ainda está em vigor, né? Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação, administração do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, né? Então, vamos lá. Esse subseção 3, rendimento e participação societárias, tem lá, evidentemente, esse artigo que diz o seguinte: os lucros ou dividendos recebidos pela pessoa jurídica em decorrente de participação societária, avaliado pelo custo de aquisição, importantíssimo aqui frisar, para a gente não ter dúvida, tá vendo? Custo de aquisição, tá vendo? Adquirida, né? Participação até 6 meses antes da data da respectiva percepção dos dividendos, serão registrados, olha, tá vendo? Pelo contribuinte, no caso específico a empresa que a gente está tratando cá, com diminuição do valor do custo, né? E não influenciarão as contas de resultado, ok? Então, a gente começa a perceber que isso aí é uma exceção tratada pelo regulamento do imposto de renda, especificamente no caso de recebimento, ou seja, método de custo de aquisição. Tá? Isso é importante a gente salientar, né? Muitos livros nem tocam nesse assunto, mas eu tenho que seguir a legislação vigente, tá? Por isso que a gente está tratando desse assunto aqui, para você saber exatamente como aplicar esse caso. Então, se o dividendo foi recebido até 6 meses, eu tenho que deduzir o investimento que eu fiz, porque quando eu comprei o direito de participação, eu comprei também o direito de dividendo, certo? Agora, venda de parte de participação, né? Vamos supor a empresa K, aquele investimento que foi feito em X, né? Como a gente já viu, você percebe que o exemplo da simulação é sempre o mesmo, né? Para a gente fixar. Eu vendi 30% da participação na empresa X, ou seja, 30% de 50 mil. Eu vendi 15 mil. Né? Então, contabilização na empresa K, banco com movimento, investimento MCA, empresa X. Ou seja, eu reduzi a minha participação de investimento naquela empresa X pelo método de custo de aquisição. Né? E como é que fica isso lá? No ANC você vai ter o quê? Agora, investimento MCA na empresa X passa a ser 35 mil. Eu tinha 50 mil, vendi 15, então sobraram na empresa K 35 mil de investimento na empresa X. Né? Então, bastante simples essa venda de participação. Evidentemente, se eu vender o todo, simplesmente não tenho mais investimento na empresa X. Né? Por isso que a gente trata da participação. Você vê que tem 3 casos específicos que a participação, ou seja, o valor de aquisição, ele pode ser mudado, ele pode ser alterado, ok? Seria justamente
nesses 3 casos que nós tratamos, né? Uma perda não recuperável, a venda de parte da participação e distribuição de dividendos em até 6 meses da data da aquisição. Mas são 3 casos específicos que eu chamo de tratamentos especiais, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Quais são os aspectos fiscais envolvidos nisso, né? Primeiro, os dividendos recebidos pela investidora são receitas operacionais e não são tributados pelo imposto de renda. Portanto, podem ser excluídos do lucro contado na apuração do lucro real. Quando se vai tratar o LALU, né, a livre de apuração do lucro real, eles podem ser excluídos, né? Outra coisa, não são dedutíveis para fim de apuração do imposto de renda, lucro real também, as provisões para perdas prováveis. Assim, na apuração do lucro real, as contrapartidas dessas provisões devem ser adicionadas ao resultado contábil. Mais uma vez aí envolvido aí o LALU, né? E outro item importante de aspectos fiscais é o ganho, ou seja, serão outras receitas apuradas na alienação participação societária são tributados pelo imposto de renda e as perdas, outras despesas decorrentes da alienação são passíveis de dedução da base de cálculo desse imposto, ok? Então, nós temos 3 itens importantes envolvendo aspectos fiscais, evidentemente, quando você for tratar, no caso, de dividendos e perdas e ganhos, ok? Como leitura recomendada, nós recomendamos esse livro do Pérez Júnior, um bom livro, né? Contabilidade Avançada, textos e testes com respostas, inclusive, 9ª edição, né? Da Saraiva, 2020, está atualizadíssimo, é bem recente, né? Esse livro é interessante porque ele dá a didática, né, utilizada pelo livro, a apresentação é muito boa, né? Então, principalmente quem está lendo pela primeira vez o assunto, é muito simples de você entender. Outro livro importante, também atualizado, é o livro do Miguel Ângelo Casagrande e Luiz Álvaro Casagrande, Contabilidade Intermediária e Avançada. Tem lá um capítulo específico sobre investimentos permanentes, que trata de método de equivalência patrimonial e trata também de método de custo de aquisição, né? A edição de 2014. E um livro de Luiz Francisco Velto e Luiz Roberto Missaja, é um livro de contabilidade avançada, da Elsevier, editora limitada, Rio de Janeiro. Esse livro já é um pouco mais complexo, né? E dá um tratamento bastante abrangente nas coisas, né? Bem detalhista, né? Então, para quem tem mais tempo de ler e tudo mais, você tem muitos exemplos, muitos exercícios, né, para você fazer, exercícios com respostas, exercícios resolvidos também é bom. Então, eu cito esses 3, são, para mim, os 3 melhores livros que tratam de uma maneira atualizada e de uma maneira bastante prática, no dia a dia, o assunto de contabilidade avançada, investimento permanente, especificamente método do custo de aquisição. Ok? Agradeço a vocês. Se você gostou desse seu joinha aqui, é importante para você poder divulgar isso com mais pessoas terem acesso. Inscreva-se no meu canal, divulgue nas suas redes sociais, é importante a participação, ajude no crescimento do canal. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição, teremos imenso prazer de responder por comentários, por sugestões no aina16@gmail.com ou lá também no próprio vídeo, você pode deixar, na videoaula, você pode deixar seu comentário, que teremos imenso prazer em atender, né? Então, agradeço a você que assistiu essa videoaula, espero que tenha sido bom proveito para os seus estudos no dia a dia e até uma próxima videoaula, né? Atenção, não deixe de assistir as outras videoaulas sobre investimentos permanentes, são muito, muito, muito importantes para o entendimento geral.